senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui, senhor presidente Georgiato, dizer que essa é uma questão de extrema importância. O governo, para aprovar esse projeto, terá que pôr um número regimental, porque nós vamos pedir a verificação de presença e de votação. É necessário que as futuras gerações saibam quem defendeu a soberania do povo de São Paulo e quem defendeu a entrega do setor de infraestrutura do nosso Estado. As gerações no futuro saberão fazer esse balanço. Como nós fazemos hoje, os mais velhos aqui vão lembrar. O setor de energia elétrica de São Paulo era gerido pela Light Wind Power e pelo grupo Amfort. A Light Wind Power era uma empresa inglesa. E quando veio a Revolução Industrial Brasileira e a produção industrial de São Paulo cresceu, deputado Barros Munhoz devia ser criança nesse período, mas com certeza que foi ministro da Agricultura, deve ter estudado esse período e conhece muito bem. Quando nós começamos a industrializar o Brasil, a Light Wind Power aqui de São Paulo não fazia os investimentos necessários para a expansão do mercado de energia elétrica. Então, em 1952, o que aconteceu em São Paulo, presidente Georgiato? Faltou energia elétrica, porque a economia de São Paulo crescia 5,5 e a oferta de energia elétrica 2,5. Então, nós sofremos aqui um apagão de energia elétrica em São Paulo. E aí, então, o que aconteceu? Nós tiramos os ingleses da operação de energia elétrica de São Paulo, com o argumento de que a iniciativa privada, sobretudo iniciativa privada estrangeira, não estava coadunada ao interesse nacional. E aí começou-se um esforço para que o Estado de São Paulo e a União desenvolvesse o parque de infraestrutura para o Estado de São Paulo. Até que nós chegamos ao ano de 66 e foi criada as Centrais Elétricas do Estado de São Paulo, a CESP, que chegou a ser a maior do Brasil, até porque atende, e até hoje ainda atende, o maior parque industrial do Brasil. Essa é a história recente. E eu falo ao presidente Georgiato, que é de ascendência nipônica, imagine se os políticos no Japão não tivessem memória e não soubessem a importância de ter setores-chave sob controle nacional. Quando terminou a Segunda Guerra, o que o governo japonês fez? Não deixou entrar a GM e a Ford em território japonês, porque eles queriam ter indústria automobilística nacional, e pegaram uma fábrica de costura, que na época chamava Toyota, e transformaram na maior montadora do mundo. O primeiro carro da Toyota era o cinzeiro com roda. Vossa Excelência sabe dessa história. E eles foram, hoje tem o Lexus, que é um dos carros luxuosos, é ponta de linha, e tem o Toyota Camry, que é o carro mais vendido nos Estados Unidos, e o Toyota Corolla, que é um dos carros mais vendidos no Brasil também, e agora inauguraram recentemente uma fábrica em Sorocaba, para poder ampliar ainda mais essa presença internacional da Toyota. Isso é ter memória, é ter projeto nacional. Aqui no Brasil nós estamos nos acostumando a perder a memória, senhor presidente. Parece que a discussão da CESP é uma discussão de quitanda, dada a celeridade que ela está correndo nessa casa. Parece que nós estamos conversando sobre um setor menor, que não tem importância estratégica. É como se fosse um pequeno comércio, que também tem sua importância, mas não é a CESP, é uma das maiores companhias de geração de energia elétrica desse país. E nós estamos discutindo no dia de hoje, para onde vai o futuro da CESP. E para aqueles que não têm memória, porque agora todo mundo lembra, de 52 muita gente aqui não vai lembrar, porque isso só tem livro. Aliás, faço a sugestão, o livro do professor Ido Sauer, professor de eletrotécnica da nossa Universidade de São Paulo, que escreveu um livro sobre a privatização da CESP. Quando o Serra tentou vender a CESP, nós o trouxemos aqui, eu era deputado na época, e por sorte, ninguém se interessou em comprar a CESP. Teve um ato na frente da Bolsa de Valores de São Paulo, teve protesto aqui em São Paulo. Por quê? Porque os leilões iam vencer, a concessão das usinas hidrelétricas iam vencer. Então, para o mercado não era interessante entrar num negócio de risco. E o Serra não conseguiu fazer o leilão e vender a nossa importante, estratégica, fundamental CESP. Mas vamos recordar agora. Recordar é viver e é importante. Em 1995, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República,
E ele então mexe no Código de Águas. E tira da administração direta o controle do parque elétrico brasileiro, deputado Barba. Fernando Henrique, o Franco Montoro segurava o Chicago Boys quando foi governador. Já tinha essa tese no PSDB, já naquela época que não era nem PSDB ainda, de vender tudo porque o mercado ia tomar conta, mas ele segurava. Ele segurou e investiu no CEPAM. Esses dias veio o filho dele aqui numa audiência pública defender o CEPAM como fundamental estratégico para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas Fernando Henrique não segurou, pelo contrário, disse que tinha que desmontar era Vargas. E aí, o que o Fernando Henrique fez? Mexeu no Código de Águas, iniciou o processo de privatização do setor elétrico, deputado Geraldo, que é o líder da bancada do PT. E o que aconteceu em 2001? Em 2001 aconteceu o que, deputado, presidente dessa reunião nossa aqui, deputado Jorge Atto? Faltou energia elétrica no país. Aliás, é o que explica a derrota do PSDB à presidência da República em 2002. Porque não foi só o povo que votou no Lula em 2002. Grande parte dos empresários nacionais não aguentavam mais essa tese de que tinha que entregar tudo para o mercado porque não tinha energia elétrica. Eu lembro como se fosse hoje. O jornal Cruzeiro do Sul, que representa grande parte dos empresários de Sorocaba, chegou a fazer uma campanha para ninguém desanimar com o Brasil, porque ia voltar a ter energia no futuro, ninguém sabia quando, mas ia voltar. Era para que nós aprendêssemos com essa situação, como o Japão aprendeu depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje é uma nação desenvolvida. É uma nação, por exemplo, que tem o setor de saneamento básico, que a perda de água é de 5%, enquanto que aqui de São Paulo é de quase 40% a perda de água. Qualquer empresa teria falido se perdesse 40% da sua matéria-prima. E a Sabesp está na situação que está, e nós não vamos ter água nas escolas a partir de julho, porque eles arrebentaram com a Sabesp. E agora vem a história da CESP. A mesma tese que gerou o apagão de 2001, que desembocou, inclusive, por que a Dilma foi para o governo do Lula? Porque no Rio Grande do Sul não teve apagão. Isso explica muita coisa, inclusive, porque lá eles fizeram investimentos estatais, governo Olívio Dutra e por aí vai. E grande parte dos empresários, inclusive o José de Alencar, apoiou a proposta na época de ter uma alternância de poder no Brasil, porque não tinha energia elétrica no país. Faltou energia elétrica, questão fundamental, não aprenderam com a crise de 52. E agora, volta para essa casa, e não adianta dizer que não quer preparar a casa para vender. Olha só o que disse aqui, o ex-presidente, presidente interino da CESP, Almir Martins, uma entrevista ao jornal Valor, ele, final do ano passado, nós estamos sim com intenção de privatizar a CESP. Essa aqui é mais um passo para tentar privatizar a CESP, para entregar aquilo que restou da nossa capacidade de desenvolvimento de São Paulo, do Estado intervir no desenvolvimento de São Paulo. Porque deixa na lógica privada, está aí, ó, Sabesp não tem água. Não tem água. As ferrovias, venderam as ferrovias com o mesmo discurso, que agora ia ser uma coisa. A iniciativa privada ia pegar os trens, ia ter trem-bala no Brasil, ia voltar a ter turismo e viagens, passeios por trem, e a Sorocabana ia crescer e florescer novamente. Acabaram com o setor ferroviário no Brasil, com o pouco que já tinha. E eu cresci, final de ano a gente viajava de trem, nos anos 80, acabou isso aí, não tem mais viagem de trem, deputado Ayrton Thomas, que é de Presidente Prudente, conhece o entroncamento da Sorocabana e a importância desse entroncamento para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Acabaram o setor privado que compra essas empresas nacionais, não faz os investimentos necessários, porque só quer o lucro. O setor de infraestrutura dá pouco retorno, é retorno de longo prazo, tem que ter interesse nacional. E não acontece isso. Mais ainda quando tem associação com empresas estrangeiras, como foi feito na época das privatizações. Hoje está aí, ó, cheio de empresas estrangeiras dominando a telefonia e por aí vai. Cobrando as maiores tarifas do mundo, para quem gosta aí de falar no aparelho celular. O Brasil é um absurdo que se paga da tarifa de telefonia, mas estão aí os espanhóis ganhando rios de dinheiro. Então, senhor presidente, eu queria dizer aqui que a privatização da CESP e a preparação para a privatização dela vai ser um erro. É um erro. No futuro nós vamos ter problema novamente, porque a CESP poderia ser fundamental se nós tivéssemos investimentos na CESP para ampliar o parque de geração e de distribuição de energia elétrica em São Paulo. Nós poderíamos ter uma política de ter distribuição de energia elétrica, por exemplo, mais barata para os pequenos empreendedores. Nós poderíamos ter uma política de distribuição de energia elétrica para alavancar determinados setores da indústria aqui de São Paulo,
para que as famílias que não têm renda não fiquem no apagão, na escuridão, que é uma coisa absurda do tempo, quase que do feudalismo. Hoje, no século XXI, uma família tem a energia elétrica cortada em sua residência, porque não tem dinheiro para pagar a conta, ficar no escuro hoje, é um absurdo numa época em que tudo funciona com energia elétrica. Nós poderíamos ter, de um lado, corte social e, do outro lado, investimentos em infraestrutura em setores chaves da economia. Por exemplo, a área de tecnologia com incentivo. Então, infelizmente, nós estamos aqui nesse processo de quase que findando o processo de preparação para a privatização do resto que sobrou da CESP. Ah, mas dá para fazer, não tem outro caminho. Teve um deputado aqui que me antecedeu já várias falas atrás, falou que não tem outro caminho. Claro que tem, o governo de São Paulo poderia assumir para si. Venceu agora o prazo da concessão, o governo de São Paulo falou, não, nós temos interesse sim. Nós vamos, aliás, modernizar a CESP, ter política de energia elétrica social e também vamos criar linhas para geração de emprego e renda, para incentivos industriais. Poderia fazer, não vai abrir mão dessa ferramenta. Como abriu mão do Banespa? Abriu mão do Banespa, que era uma ferramenta para poder liberar crédito, porque o problema central no Brasil é que o empreendedor não consegue levantar dinheiro. A pessoa vai no banco emprestar dinheiro, tem que deixar a casa como garantia, é um absurdo. Todos os países desenvolvidos, inclusive o Japão, deputado Jorge, até taxa de juros de 0%, é quase que negativo. O cidadão vai com o CPF e levanta o recurso que precisa para iniciar o seu negócio. No Brasil tem que entregar a casa para o banco, e ainda precisa de fiador, toda uma burocracia. Entregar o Banespa, que era o instrumento para poder incentivar a economia de São Paulo, abriu mão desse instrumento. Até o Porto de Santos, quando foi oferecido para a gestão estadual, o governo de São Paulo abriu mão. Vai abrindo mão de intervir no que é fundamental para a vida das pessoas. Daqui uns dias vai entrar o projeto aqui, ó, deputado Olim, para privatizar a segurança pública. Não vai demorar muito se nós continuarmos essa toada. Entregar educação para a ONG, e assim nós vamos. E daqui a pouco não vai ter mais Estado, vai chegar alguém com uma ideia aí para pôr uma ONG aqui na Assembleia também. Vamos pôr uma reunião de ONGs lá, para que nós vamos ter? Vamos terceirizar também a Assembleia. E aí o Estado de São Paulo vai ser fatiado, as multinacionais vão vir para cá, como fez já a Light Wind Power até os anos 50. Ela vinha para cá, levava caminhões de dinheiro para a Inglaterra, e a economia de São Paulo crescia, e eles não investiam em infraestrutura e gerou apagão. E aí o Fernando Henrique veio, mexeu no Código de Águas, apagão em 2001. E aqui em São Paulo essa tese já deveria ter sido superada. É impressionante como nós temos uma dificuldade de aprender com a história. Impressionante. Nós já passamos por 2 apagões de infraestrutura, estamos agora sem água aqui em São Paulo, com problema de abastecimento de água, e o governo está preparando a cama para entregar o que sobrou da nossa CESP. Uma das maiores empresas do Brasil na área de geração de energia elétrica. E poderia, no momento desse de crise agora, ofertar energia barata para setores da indústria que geram bastante emprego, deputado Barros Munhoz, para poder garantir os empregos do povo, para poder continuar movimentando a economia. Não, nós vamos abrindo mão desses instrumentos. Abrimos mão desses instrumentos e quando precisar intervir, nós não temos mais esses instrumentos para intervir na sociedade e ficamos aí quase que submersos na crise e submersos numa incapacidade do Estado de São Paulo, que é o Estado que tem a maior arrecadação, o maior parque produtivo, em de fato alavancar o desenvolvimento do país. Então eu queria dizer aqui que da nossa parte nós não vamos sujar as nossas mãos, como já não fizemos outra vez quando o Serra anunciou o leilão a venda e a privatização da CESP, nós não vamos dessa vez colocar a nossa biografia, manchar a nossa biografia com a venda dessa companhia que resume o esforço do povo de São Paulo para desenvolver esse Estado. A CESP é o resumo desse esforço. Um povo que aprendeu com a crise de 52, que foi a luta, pesquisar, contratar engenheiros para fazer uma empresa importante e transformou essa empresa numa das maiores do país. E agora essa empresa está sendo dilapidada e chegou aqui, ó, praticamente a um rito quase que de funeral. Aqui só faltaram as carpideiras para nós começarmos aqui a chorar esse enterro da nossa importante, fundamental e estratégica CESP. Porque se foi feita, já abriu mão de continuar com essas hidrelétricas. Vai diminuir a capacidade. Olha o que está escrito no projeto aqui, olha o que vai se resumir da CESP. De 7,45 megawatts, ela vai passar para 1,6 megawatts de geração de energia. Vai ter uma redução de 78%.
78% a redução da capacidade da CESP. Vai ficar quase reduzida a nada. E ao se reduzir a nada, aí vai entrar ele, que agora é o atual presidente, Mauro Arce. Queria concluir, senhor presidente. Mauro Arce, o homem que era secretário de transportes na época de todos os escândalos do metrô, do trem e tudo que a gente viu aqui, que o Rodrigo de Grandiz, o procurador, pôs na gaveta e disse que perdeu ao ofício do Ministério Público da Suíça. Não sabia que estava na gaveta. Esse Mauro Arce agora veio aqui para presidente da CESP, e ele, que é um dos mentores do Alckmin, que disse para o Alckmin que inventou a palavra nova, né? Em vez de racionamento de água, ele inventou a palavra chamada rodízio de água em São Paulo. Esse mentor intelectual do nosso governador agora assume a CESP, e como o Arce está assumindo a CESP, eu posso afirmar nessa tribuna, está sendo preparada a privatização da CESP, e nós vamos reunir aqui pessoas que são comprometidas com o país para fazer uma oposição duríssima à privatização da CESP, porque a privatização da CESP é a entrega de um instrumento, uma ferramenta importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.